Olá pessoal, meu nome é André Pedroso, sou advogado, especialista em Direito Público, sócio do escritório da Ariel Rodrigues e Advogados Associados. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a decisão, a votação por unanimidade no Senado na semana passada, tratando sobre a PEC 10 de 2013, que fala sobre o fim do foro privilegiado para julgamento de crimes comuns. Mas afinal de contas, o que é o foro privilegiado? Bem, o foro privilegiado ele estabelece que algumas funções públicas terão um julgamento feito por uma instância superior no Poder Judiciário. Isso é uma proteção que as repúblicas concedem a algumas funções públicas, como uma proteção mesmo a cargos que são importantes, que são relevantes. Então, o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, enfim, hoje no Brasil há um abuso disso. Cerca de 35 mil pessoas possuem a questão do foro privilegiado. No Senado, na semana passada, julgaram a PEC 10 de 2013 para encerrar isso, para acabar com o foro privilegiado no julgamento de crimes comuns. Esse foi um assunto muito debatido quando foi ofertado ao ex-presidente Lula a possibilidade de se tornar ministro e escapar das mãos do juiz Sérgio Moro para ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, isso gerou na sociedade brasileira uma sensação de impunidade muito grande, ou de que o Supremo acobertaria os atos principalmente dos políticos que possuem essa questão do foro privilegiado. O que essa emenda ela prevê, basicamente, é que crimes comuns que são julgados pela Lava Jato, como corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, que eles deixem de ser julgados especificamente pelos tribunais de instância superior e que eles possam também atingir a essa classe, esses políticos, essas funções públicas que são protegidas hoje pelo foro privilegiado, que eles possam ser julgados como nós somos, por um juiz de primeiro grau, passando também para o segundo grau e tendo todo o processo que é comum a todos os brasileiros. A sensação realmente é de que isso precisa acabar, que esse foro privilegiado ele precisa de verdade ser encerrado e que todos sejam julgados e tratados de maneira igual como a Constituição prevê. Obviamente os crimes de responsabilidade, aqueles que são ligados ao próprio exercício do poder público, esses ainda serão julgados com a questão do foro privilegiado. Mas o crime comum não. Fica, na verdade, aquela sensação de que nós estamos nos aproximando de um país mais igual e mais justo para todos. Só para trazer um pouco do histórico de julgamentos, porque é um debate muito grande, o próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, defende a existência do foro privilegiado, ele diz que isso traz mais celeridade ao processo, porque da mesma maneira que advogados habilidosos atrasam um processo no STF, seria muito mais fácil atrasar esse processo se ele se iniciasse em primeiro grau. Mas a bem da verdade é que em 20 anos, 22 anos, desde a Constituição de 88, nenhum dos acionados aí, daqueles que possuem o foro privilegiado, foram julgados e condenados pelo STF. A primeira condenação se deu apenas em 2010, ou seja, durante esse período mais de 500 parlamentares foram indiciados e tiveram processos iniciados aí diretamente no STF, nenhum deles havia sido condenado. Então, esse é um histórico bastante assustador, e o fim do foro privilegiado, ele traz essa sensação de que um juiz de primeiro grau, um juiz de segundo grau podem julgar abertamente qualquer cidadão brasileiro. Esse é um avanço muito importante e nós defendemos que isso realmente aconteça. Outro ponto bastante interessante, que foi tratado até por emenda durante esse processo, é a questão do julgamento em segunda instância. Foi decidido recentemente pelo STF que as condenações mantidas em segunda instância já teriam aplicação imediata. Ou seja, se determinada pessoa fosse condenada em segundo grau, ela já poderia ser presa. Isso se mantém, esse entendimento se mantém também para aqueles que teriam foro privilegiado. Ou seja, se um senador pratica um crime comum, como corrupção, lavagem de dinheiro, é condenado em primeira instância, é condenado em segunda instância, ainda que o processo esteja correndo no STJ ou no STF, ele já poderá cumprir a pena. Enfim, essa é uma notícia extremamente positiva, esperamos que o resultado desse processo legislativo se dê de maneira
esperada e que essa emenda constitucional possa ser, enfim, aprovada também na Câmara e possa ser sancionada e passar a valer. É isso aí, muito obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.